E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos conversar aqui um pouquinho. Conversar aqui um pouquinho hoje, porque o vídeo hoje ele é um pouco mais é, algo pessoal, tá? Não é algo tão informativo quanto o vídeo anterior. E eu queria falar sobre algo que eu acredito que funciona muito, porque eu tenho visto isso funcionar em outras áreas da minha vida já tem alguns meses. E é algo que, assim, querendo ou não, eu leio, vejo coisas sobre já tem alguns anos. E eu notei que sempre nos momentos em que eu consigo me conectar com essa ideia, sabe? Sempre que eu consigo entrar num estado de fluxo espiritual e mental, né? De ser dessa forma, é algo que faz a minha vida fluir, as coisas funcionarem de uma maneira muito melhor. E assim, não é nem no sentido de você fazer isso propositalmente para as coisas funcionarem, porque isso realmente não funciona. Mas é mais uma questão de você conseguir ter uma certa paz de espírito quando você faz isso, entendeu? E tudo bem, eu não sou a melhor pessoa do mundo para estar falando sobre isso, tá? Eu sei, eu sei do meu lugar, eu sei da minha posição, ainda não alcancei as minhas metas, sabe, de vida, as minhas metas principais, meus objetivos em relação à questão de sucesso e, e prosperidade, né? Mas eu acredito que, assim, eventualmente eu vou conquistar. É algo que eu tenho uma convicção e uma fé muito forte, né? Então, eu quero passar um pouco dessa forma de enxergar e incorporar a vida, assim, esse seu estado, assim, na sua realidade, tá? Como eu falei, não é um vídeo muito objetivo hoje, não é um vídeo exatamente informativo, né? E vocês podem perceber que no meu vídeo anterior mesmo as coisas fluíram de uma maneira um pouco mais fácil, porque eu já tinha as informações certas ali, eu já tinha deixado tudo separado aqui no meu computador. Hoje eu também deixei um pouco separado, né? Mas eu tô tentando me adaptar a esse estilo, porque eu notei que os meus vídeos lá, do começo do canal, eles não estavam me agradando muito em relação, principalmente a isso, a acabar me perdendo, né? Eu não tenho uma pauta muito clara. E eu acredito que, assim, conforme eu for fazendo os vídeos, eu for produzindo, e isso é algo que naturalmente eu vou conseguir melhorar, principalmente em questão de oratória, comunicação, é, de uma forma que faça sentido com aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu quero passar, de forma espontânea, né? Mas o que eu queria falar aqui para vocês hoje, eu vou ser o mais breve e resumido aqui possível, tá? Cara, você não pode ficar se preocupando em ficar rico, tá? E é um conselho meio estranho, eu sei disso, mas é foda que eu entendo que, assim, quando você tá olhando pro lado e vê todo mundo, assim, seja da sua idade ou sejam pessoas mais novas ganhando dinheiro, parece que tá todo mundo ficando rico, menos você. A gente entra na internet e vê as pessoas mudando de vida e é, a sensação imediata que você tem é de que você tá ficando pra trás, né? Mas eu queria te contar uma coisa, né? Eu queria falar isso aqui pra você hoje, porque eu acredito que pode mudar a sua visão e a sua perspectiva, tá? Que é o seguinte, você vai conseguir aquilo que você quer, sabe? Você vai conseguir, desde que você trabalhe para aquilo, desde que você faça aquilo que é necessário para você atingir seus objetivos. As coisas não vão cair do céu. Não é orando, não é pedindo para Deus, não é usando a lei da atração, não é tendo muita fé. Cara, essas coisas são todas extremamente importantes, né? Mas você tem que fazer o seu trabalho, porque independente se você acredita em Deus ou não, Deus está cuidando das coisas lá em cima. Aqui, quem tem que fazer as coisas, quem tem que cuidar de tudo aqui é você. Você que tem que trabalhar, você que tem que buscar as coisas, porque a sua vida não vai se mexer sozinho, as oportunidades não vão cair, entendeu? Na sua vida, na sua frente. Quem faz as suas oportunidades é você, você tem que entender isso, né? E isso entra muito naquela questão de sorte, né? Das pessoas que têm sorte. E o pessoal fica
sabe, entra muito naquela coisa de se vitimizar, tipo, ah, mas porque fulano teve sorte. Ah, mas porque isso aí foi sorte. Ah, porque ele tava lá no lugar certo no momento certo. Ah, porque ele conheceu a pessoa certa. Ah, porque isso, porque aquilo. Cara, eu não gosto muito desse negócio de sorte e eu sei que assim, a sorte ela existe, tá? Mas eu acredito que a gente constrói a nossa sorte. Você constrói as suas oportunidades através das escolhas que você faz diariamente na sua vida. E assim, desde as escolhas pequenas quanto as escolhas grandes. Tudo aquilo que você escolhe, tudo aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, seja de bom ou seja de ruim, você está alimentando a sua vida para ir em uma direção específica. E você tem que entender muito bem disso. Eu não estou falando que você tem que ficar em estado de alerta e o tempo inteiro bitolado e noiado, sabe, na noia de você estar tomando as decisões certas o tempo inteiro. Mas eu estou falando que você tem que ter o mínimo de princípios e como que eu posso dizer? Você tem que ter um mínimo de bom senso em relação àquilo que é bom para você ou não. E você tem que fazer as escolhas de forma consciente, né? Seguindo a regra que você coloca para si mesmo de que algo pode ser bom ou não, né? Para o seu futuro, para aquilo que você quer para sua vida, né? E enfim, voltando para o assunto que eu tava falando, né? Que você não pode ficar se preocupando em ter dinheiro, né? Em ficar rico, né? Porque você só vai se estressar. Você tem que parar de se preocupar para que você consiga alcançar isso, né? Você tem que fazer o trabalho mínimo, você tem que fazer as suas coisas aqui, mas você não pode ficar pensando nisso, né? O foco nunca pode ser no resultado, você tem que focar no processo, sabe? Em fazer as coisas pequenas e tudo isso que eu tô falando é muito óbvio, sabe? Tipo, provavelmente você já ouviu outras pessoas falando sobre isso e eu só tô relembrando e tô falando isso aqui porque realmente é o óbvio que funciona, assim. É o básico que funciona, sabe? Às vezes menos é mais. Isso entra muito naquelas pessoas que são bitoladas em produtividade. Ah, não, mas porque para eu ter. Eu tenho que ser produtivo e aí eu tenho que acordar às 5 horas da manhã e aí eu tenho que tomar um banho gelado e aí eu tenho que tomar ali 20 minutos de sol e eu tenho que tomar um café puro e aí eu tenho que fazer o meu cardio em jejum e aí meu sabe, eu vou estar mais em alerta e eu não posso comer até determinado horário porque senão eu fico mais, enfim, você fica mais letárgico e aí tem aquele monte de coisa que você tem que ler 10 páginas por dia e aí você tem que praticar isso, praticar aquilo e a pessoa começa a colocar tanta coisa no dia dela, na vida dela, ela quer fazer tanta coisa que ela não consegue fazer nada direito e aquilo que é o principal, que é o objetivo central, que é a prioridade, ela simplesmente não tem tempo para fazer aquilo ou ela acaba deixando de lado porque ela foca tanto nas coisas periféricas que o centro mesmo ele fica abandonado ali e que é o principal, entendeu? E isso é uma coisa também que eu gostaria de passar aqui que é muito importante, cara. Às vezes as coisas não estão dando certo na sua vida, às vezes você não está conseguindo sair do lugar em relação àquilo que você quer, porque as suas prioridades sempre são as coisas pequenas, as coisas que estão em volta, sabe? A sua prioridade. Sabe, é aquela história de quando tudo é prioridade, nada é prioridade, entendeu? Então você tem que, porra, separar uma, duas coisas no máximo ali para você fazer que sejam de fato a sua prioridade e você focar naquilo. E aí o que for, sabe, detalhe, sabe, coisas, é, enfim, da vida, coisas do dia a dia, cara, só resolve da maneira mais simples possível e foca naquilo que realmente é importante. É, sabe, sei lá, por exemplo, se você quer focar em ter um relacionamento melhor e você quer focar em um projeto específico da sua carreira, foca só nessas duas coisas. O resto, mano, se foda, não gasta tempo, não gasta dinheiro, não gasta nada com isso, sabe? Esquece amigo, esquece, sei lá, sair, esquece qualquer coisa, assim. E ainda mais é engraçado, né? Eu falei sobre relacionamento aqui, só que quando você. Pra você ter um relacionamento
melhor, às vezes o problema do seu relacionamento é você que não tá se cuidando, você que tá deixando de se priorizar e de fazer as suas coisas. E a partir do momento em que você coloca, né, outras pessoas como foco, né, e eu já fiz um vídeo sobre isso, né, quando você para de pensar em si mesmo para você pensar primeiro nos outros, esse é o caminho mais, sabe, mais óbvio para frustração. Eventualmente você vai estar frustrado com tudo, porque você não vai estar fazendo nada para você, você nunca está pensando em você em primeiro lugar. E você tem que estar feliz, você tem que estar fazendo as coisas que você quer e aquilo que você busca, né? Mas enfim, é, voltando para o que eu estava falando, no final das contas esse vídeo aqui vai ser muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa, né? É, enfim, o que eu queria dizer é que quando a gente vê o sucesso dos outros, sabe? É, a gente acaba se estressando, né? Você fica ansioso, você fica mal consigo mesmo, você começa a achar que não presta pra nada. E, porra, eu sei como é esse sentimento, sabe? Mas eu garanto que, assim, as coisas só vão mudar quando você atingir um estado mental de paz, né? Quando você deixa de se preocupar. E querendo ou não, assim, a prosperidade, a riqueza e o sucesso, elas são meio que um estado mental, né? É, quando você se preocupa demais com algo é porque lá no fundo você acha que você não vai conseguir aquilo, que o sucesso não vai acontecer. Você duvida de você mesmo, é, e aí as coisas não acontecem do jeito que você espera. E é muito engraçado porque daí quando você para de se preocupar, você manda esse recado pro seu cérebro, né, de que, porra, eu tenho certeza de que eu vou conseguir. Eu não preciso, é, entrar no estado de ansiedade, entrar no estado de pânico. Eu acho que é muito doido também, porque isso pode se aplicar em qualquer área da sua vida, sabe? É a mesma coisa do seu físico, de relacionamento, de trabalho, na verdade de qualquer coisa, né? Quando você deixa de se preocupar demais com aquilo, quando você para de dar tanto valor àquilo, quando você para de focar naquilo que você, em teoria, não tem, porque muitas das vezes você tem sim, só que você está num estado, assim, mental tão de escassez que você acredita que você não é capaz, que você não tem, que você não vai conseguir alcançar, que você não vai conseguir ser a pessoa que você quer ser. E eu tô falando isso para todas as áreas da vida, né? E eu vejo isso muito em relacionamento, né? Já vieram comentar comigo e eu já passei por isso também, sabe? É, aquele negócio de você querer ser uma pessoa para a pessoa que está do seu lado, e quanto mais você pensa que você precisa ser aquela pessoa, precisa fazer alguma coisa, mais você se distancia de ser aquela pessoa de fato. Quando na verdade muito provavelmente você já é. Você só tá criando um problema na sua cabeça que você poderia simplesmente falar assim, tipo, porra, é só eu ser. E é muito, assim, é complicado, é, eu falar dessa forma assim, porque parece muito simples, né? E eu sei que não é simples, tão simples assim na prática. Mas ao mesmo tempo que não é tão simples, é simples sim. Sabe? É muito simples. Cara, é simplesmente você parar de se preocupar e confiar no processo e você ter fé, sabe? Nessas horas, assim, saindo um pouco desse negócio de riqueza, é nessas horas que eu falo, cara, hum, que Deus é algo muito importante na nossa vida. E assim, eu entendo que vai ter gente aí que vai estar assistindo isso, vai estar ouvindo, tipo, porra, não crê assim, sabe? Não. A Deus não existe. Tipo, beleza, cara. Só que você tem que entender que você não necessariamente precisa crer em Deus para você ter fé. Porque você ter fé é você acreditar independente de qualquer coisa. E para você ter fé, você não precisa necessariamente de Deus. As pessoas elas só ancoram a fé em Deus porque é muito mais fácil e muito mais claro na mente delas elas terem algo ali que está remando a favor delas
e um ser regente ali, sabe? Que tá ajudando e tá olhando por elas e tá fazendo com que de alguma forma as coisas é, possam ir ao seu favor. Mas eu sei que tem muita gente mesmo que tem muito sucesso em todas as áreas da vida, relacionamento, trabalho, qualquer coisa, que não creem em Deus, mas assim, tem uma coisa em comum em todas essas pessoas que têm muito sucesso e que atingem aquilo que elas querem, atingem o objetivo que elas querem, é que elas têm fé. Assim, e a fé não precisa ser necessariamente embasada em Deus. A fé é como se fosse uma esperança sem bloqueios, né? Você só precisa ter fé. Eu falei que não ia me estender muito nesse vídeo aqui, mas ele acabou ficando um pouco comprido, eu acho. No final das contas, esse vídeo virou um desabafo. Eu ia fazer um vídeo falando sobre outra coisa, mas eu prefiro fazer isso e não cortar e falar de forma autêntica e falar aquilo que eu tô sentindo do que algo muito engessado, algo que eu faria, sei lá, para vender ou para tentar fazer dar certo. Sabe? Mas, pô, uma dica que eu dou, é, cara, deixa de se preocupar tanto com as coisas, sabe? Deixa as coisas só fluírem, deixa a vida te surpreender. E tenha fé, cara. Tenha fé de que as coisas vão mudar. Tenha fé. Porque elas vão. As coisas sempre mudam. Você só tem que fazer as coisas acontecerem para você. Você tem que batalhar. Você tem que fazer um esforço ali, um trabalho para as coisas mudarem. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que as coisas elas vão mudar. E elas podem mudar pro bem ou pro mal. E isso quem decide é você. É inevitável, as coisas elas vão mudar e elas estão sempre mudando. Só que se você entende que você pode pegar ali no volante, né? Ou no negócio do navio ali, eu não lembro o nome agora, e você assumir aquele controle, você pode simplesmente escolher a direção da mudança. E aí fica tudo muito melhor, fica tudo muito mais fácil, porque daí você vai estar mudando em direção à mudança que você quer.